Olá, viajantes! Então, hoje vai ser mais um vídeo diferente, um vídeo de... Não é bem uma entrevista, é um bate-papo. Eu estou trazendo uma convidada especial, que é a Fernanda, ela é taróloga, e vamos falar sobre tarô e o autoconhecimento. Como eu sempre digo, que viajar é a gente se conhecer primeiro, antes de conhecer os lugares, e como diria também o Mário Quintana, que viajar é trocar a roupa da alma, então tudo tem a ver. É isso, então, vamos lá, vamos conversar com a Fernanda. É isso, então, estou aqui com a Fernanda, que ela é de Porto Alegre, e ela está fazendo uma participação especial aqui no canal, e a gente vai falar um assunto muito interessante que é sobre tarô. Então, Fernanda, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, né? Aqui é boa tarde, aí já é boa noite. Ah, sim, porque eu estou falando Tudo da Índia, ótimo. está falando do Brasil, Sim, né? Isso. Como eu apresentei no início do vídeo, a Fernanda, ela abre tarô e ela é dessa nova geração, que agora ela trabalha online e como tem esse lockdown praticamente no mundo inteiro, é uma facilidade para quem quer saber sobre seu autoconhecimento, sobre profissão, sobre relacionamento, sobre tudo o que o tarô pode apresentar é com a Fernanda. Mas, Fernanda, isso vamos mesmo. começar isso. Vamos começar assim, como é que tu entrou nessa área do tarô? O que te puxou para o tarô? Eu comecei a estudar o tarô porque eu já tinha feito algumas consultas com alguns tarólogos, né? E o tarô, ele te traz um autoconhecimento muito grande. Porque como quando tu escolhe ali o montinho ou as cartas que tu vai abrir no jogo, tu acessa o teu subconsciente. Então, o tarô mostra para nós aquilo que está no nosso subconsciente. Então, a gente consegue ter uma visão melhor dos nossos medos, dos nossos bloqueios, daquilo que nos impulsiona, daquilo que nos atrapalha. Então, foi buscando melhorar essas qualidades em mim que eu comecei a estudar o tarô. E Que aí, fiz alguns legal! cursos de aperfeiçoamento. E aí, comecei a atender outras pessoas, porque eu acho que todo mundo precisa, né, de um pouquinho de apoio às vezes, porque às vezes a gente está tão confuso que a gente não entende aquilo que a gente está sentindo. E o tarô Exatamente. consegue clarear isso através das cartas. Claro. Que bom. E tu usa também todo esse teu conhecimento para ajudar outras pessoas, porque tu também já foi ajudada pelo Exatamente. tarô, né? Bem legal. Exatamente. O tarô me É, ajudou muito. claro. E é o que eu digo, assim, que quando a gente viaja, né, antes de conhecer os lugares, a gente acaba se conhecendo. E eu acho que o Claro, tarô porque também é sempre. isso, né? Exato, porque sempre quando tu viaja, tu tá buscando alguma coisa. Tu tá buscando Uhum. conhecer um lugar, conhecer pessoas, conhecer uma cultura diferente. E isso também tu consegue fazer através do tarô, né? Essa busca pelo aquilo que tu não conhece, por aquilo que tu quer entender, por aquilo que tu quer conhecer. Né? Bem Não, diante e disso quando mesmo. a gente consegue entender aquilo que a gente sente, a gente não reage de forma tão explosiva, né? Porque a Exatamente. gente a gente acaba adquirindo um controle sobre as nossas emoções, né? Porque a partir do momento que a gente conhece aquilo que a gente sente, a gente consegue controlar. Então Aham. a gente já não reage de forma tão explosiva a todas as adversidades da vida, né? Porque essa pandemia, tudo isso que acontece, a gente sabe que as coisas estão sempre em movimento, nada Claro. permanece E tudo estático. passa, né? Tudo passa, é. Tudo passa, tudo se renova, tudo muda. Uhum. E muitas pessoas têm muita dificuldade em aceitar essa impermanência da vida, essa mudança constante. E o entendimento das próprias emoções nos ajuda com isso. Ai, que legal. Eu acho que nesse período que está todo mundo confinado, confuso, com medo, pessoas assim, eu tenho amigas que elas sofrem de depressão e síndrome do pânico e elas estão simplesmente apavoradas. Eu acho que isso está aflorando. Então a gente tem que buscar Tá, um equilíbrio, tem que tentar buscar um equilíbrio exatamente. porque essa situação está fugindo do controle, a gente não tem como decidir nada, não está. O que a gente pode fazer é só se cuidar, se conhecer e se controlar.
só o que a gente pode fazer, né? Não tem... Exatamente. Não tem nada que a gente possa fazer que vá mudar o que está acontecendo, né? A Então, gente o tem... que a gente pode fazer é mudar a nossa maneira de ver o que está acontecendo. Exatamente. Em vez da Isso. gente ficar reclamando, querendo que aquilo acabe de uma vez, a gente precisa olhar para dentro e pensar assim, ó, o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo? O que eu preciso mudar em mim para lidar melhor com isso que está acontecendo? E o tarô ajuda muito nisso, porque ele traz à tona essas emoções, esses bloqueios, ele traz à tona aquilo que tanto nos incomoda e a gente não consegue perceber. Verdade, isso mesmo. Puxa, bem... Nossa, tudo a ver mesmo, né, com esse momento. Que coisa. Não, tu está falando assim e eu já estou viajando no que tu está dizendo, sabe? Porque eu penso, puxa, mas é exatamente isso. Meu Deus do céu, que incrível, né? Que nem eu fiz um jogo essa semana de alguém que queria mudar o rumo profissional, né? Ela veio falar comigo para saber se ela podia tomar outro rumo no profissional dela, se aquilo era favorável ou não. E aquilo se mostrou muito favorável para ela. Só que ficou muito claro no jogo que, por mais que ela tivesse ótimas ideias, ela não tinha foco e determinação, né? Então também não adianta o tarô te mostrar que está tudo favorável para aquilo ter sucesso, se tu não tem em ti as qualidades para isso. Mas aí tu tem a oportunidade de criar essas qualidades. Porque a gente também não é uma árvore, né? A gente pode mudar, a gente pode se modificar, a gente pode se melhorar. Então, o tarô traz as qualidades que a gente precisa trabalhar para ter sucesso naquilo que a gente quer. Aí depois eu fiz um jogo de autoconhecimento com ela e saiu muito a questão do medo da mudança. Então, ao mesmo tempo que ela quer tomar um novo rumo na carreira profissional dela, ela tem medo de mudar. Né? Então ela acaba tendo uma incoerência nas emoções. Sim. Então o tarô te dá um norte de qual é o melhor caminho para tu alcançar aquela satisfação pessoal que tu tanto almeja, né? Eu acho que isso é para todos nós. Eu acho que a quarentena, essa coisa de trabalhar em casa, de não poder sair, está fazendo a gente reavaliar aquilo que é importante na nossa vida. Exato, né? exato. Se o nosso trabalho é realmente aquilo que a gente gosta, se a gente consegue perceber quem são realmente os nossos amigos, a gente consegue perceber o quanto de afeto a gente está deixando de dar para a nossa família, né? Eu acho que esse momento está sendo bem para quem está conseguindo aproveitar, né? Para quem está parando de reclamar e olhando para dentro de si, ele está sendo muito bom. Porque toda a coisa ruim, ela tem o lado bom, e todo lado bom tem o ruim também. Então, a gente tem... não adianta, nada é perfeito, e eu acho que também nada é por acaso, que essa pandemia, por mais que a gente não entenda o que está acontecendo de verdade, eu também tenho muitas dúvidas, realmente, de tudo isso, sabe? Mas coisas que fogem do nosso entendimento, então a gente tem que procurar o que está ao nosso alcance para tentar fazer com que a gente siga para frente, não fique só tático, reclamando que a situação está assim, e isso não vai levar a nada, né? É tempo perdido. E o que tu falou ali, que tudo tem um lado bom e um lado ruim, isso fica muito claro no tarô, né? Porque nas consultas eu dou preferência para trabalhar com os arcanos maiores. E são 22 cartas. Todas elas têm a sua parte positiva e todas elas têm a sua parte negativa. Então, independente se é uma carta que todo mundo vê como positiva ou se é uma carta que todo mundo vê como negativa, ambas têm depende do contexto. Os dois lados. Exatamente, depende do contexto. E eu acho sempre importante trazer à tona o lado positivo. Que nem é o exemplo da carta do Sol. A carta do Sol, ela é uma carta muito positiva no tarô. Ela é a carta do sucesso, da luminosidade, de... passei por tanta coisa e o Sol voltou a brilhar para mim. Mas só consegue aproveitar os bons momentos do Sol quem aprendeu alguma coisa nos momentos de dor. Né? Porque ela também traz a questão da gente não se cegar com aquilo que está acontecendo, da gente ver as coisas com realidade, né? De saber que os bons momentos estão acontecendo, eles estão ali, mas nada dura para sempre. Então a gente precisa aproveitar para quando vier um momento ruim, a gente saber que o sol um dia vai voltar a brilhar para nós. Isso, pode estar na sombra, mas tu sabe que o sol
ele vai vir, né? Exatamente. A Roda da Fortuna também. A Roda da Fortuna é uma carta que é vista com muito temor por todo mundo, né? Por quê? Porque a Roda da Fortuna, porque ela traz mudanças que são externas à nossa vontade. Não são coisas que dependam da gente, são mudanças externas que acontecem. Só que ela traz a mensagem assim, ó, que nada permanece em decadência, assim como nada permanece no seu apogeu, né? E quando a gente chega no fundo do poço, a nossa única alternativa é subir. Então, ela nos tira da inércia, ela nos tira da zona de conforto, ela nos dá aquele impulso que a gente precisa para mudar aquilo que não tá bom. Nossa, né? Então, são legal. cartas positivas e negativas, mas que têm ambos os lados, né? Sim, que legal. Tem uma coisa que tu me falou também, além do autoconhecimento, que tu orientou também, tu orienta também quem quer ver uma possibilidade de mudança profissional, né? E tu fala também sobre relacionamentos, né? Tu comentou que tem muita gente também que também sobre se interessa. relacionamentos. Mas que tipo de pergunta eles te fazem? Qual é agora é uma curiosidade minha. O que as pessoas querem saber em relação se vão encontrar alguém, ou se a pessoa que está com ela gosta dela, ou qual é a maior curiosidade? A maior parte dos jogos de relacionamento que eu faço são relacionados com duas pessoas, né? Uhum. É um casal, alguém do casal me procura, uhum. né? Para saber como é que tá aquela pessoa em relação a ela. Então, são duas colunas. Já existe, tem que existir a pessoa certa já. Tem que existir alguém em mente. Não é que tenha que existir, tu pode fazer uma pergunta por outro método para saber o que tu precisa fazer para encontrar um amor. Ou o que tu precisa fazer para te abrir para o mundo dos relacionamentos. Porque às vezes a gente quer, mas a gente está fechado. Né? Exato, a gente quer, mas a gente também não se abre. Uhum. Né? Então, dá para fazer para a pessoa que é sozinha e ela quer saber o que ela precisa para avaliar. Ou se ela tem alguém em mente, dá para saber se ela deve investir naquela relação ou não. Uhum. E também dá para fazer para quem é casal, que aí no de casal a gente tem um jogo específico, que é o Tempo de Afrodite, que ele tem uma coluna da pessoa, uma coluna do outro e mais 3 cartas de conselho. Ali saem questões de comportamento, como é que está o comportamento de um em relação ao outro, como é que tá os sentimentos de um em relação ao outro e quais são as intenções de um em relação ao outro. E 3 cartas de conselho para saber como é que vai se desenvolver isso, né? Qual é a previsão para esse relacionamento. Que legal. Mas aí, nesse caso, os dois vão te procurar ou uma pessoa procura pelos dois? Não, uma pessoa me procura só. Uma pessoa me procura e eu falo individual. dos dois. Isso. Perfeito, tá. E como é que tu faz claro, se a pessoa quiser, ela pode mostrar o jogo para outra pessoa, né? Não tem... Sim. O tarô não tem nenhuma restrição de mostrar o que tu escutou para outra pessoa, né? Sim, mas geralmente quem procura é uma pessoa do casal. Sim, que ela quer saber, né? A que está mais preocupada com a relação, no caso, né? Geralmente é a mulher, né? Que dá para melhorar. Olha, vou te dizer que não. Sério? Não. Sério. Os tempos são outros, então. Os Sério. Homens... Que legal. Os homens também se preocupam com isso. O meu... só essa semana eu tive 2 clientes homens para fazer o Tempo de Afrodite, porque eles queriam saber como é que estava a relação deles. Nossa, ver os tempos realmente, que legal, que legal. É bem parelho, assim, quem procura para relacionamento, tanto homem quanto mulher. Não tem aquela coisa de mulher procurar mais, né? A mulher assume mais que procura, né? Mas sim, o homem também vem escondido e não conta para ninguém, né? Exatamente. E a mulher já diz para a amiga, olha, fui lá, ela é ótima, né? Exato. É muito mais fácil a gente conseguir uma indicação de uma mulher do que de um homem. Mas isso não quer dizer que eles não procurem. Tá aí, eles procuram bastante. Eles procuram bastante. Que legal. A carta do louco, que é a carta número 0 do baralho, ela traz essa vontade de buscar por novas experiências, de buscar por novas ideias, por novos projetos, mas ela também traz um alerta para a imaturidade, né? Ela fala muito dessa questão de precisar de um planejamento. Claro, a gente tem que buscar novas coisas, a gente tem que arriscar, mas
A gente também precisa de planejamento, né? A gente não pode fazer as coisas no impulso só porque, eu tô com vontade, eu vou lá e vou fazer. Não, Não. não. As A gente consequências podem ser precisa, a gente sérias, né? precisa, exatamente, a gente precisa dar força para esse impulso, mas com cautela para não ter a precipitação das coisas. Isso. E uma das coisas que eu vi agora em relação a viagens, eu puxo para o assunto viagens, porque é o que a maioria das pessoas, né, que assina o canal e que assiste é com interesse. Sim. O que eu estava vendo que agora vai ser, no mundo do turismo, a mesma mudança que teve na aviação com o 11 de setembro. Nunca mais a aviação foi a mesma e agora nunca mais o turismo vai ser o mesmo. Então, o que vai se evitar agora, que as pessoas vão ter mais medo de multidões, de aglomerações, vai ser um turismo diferenciado e voltado mais para experiências. Então, tudo que se faz de experiências são coisas novas. Eu acho que isso também tem muito a ver que o tarô também pode trabalhar, quem tem vontade de ter agora novas experiências, passado tudo isso, vai querer ter novas experiências, mas tem alguma coisa travando, tem medo, precisa se autoconhecer, se autoavaliar, o que é que poderá impedir, o que ela teria que fazer para vencer esse medo e ir com segurança. E vencer o medo e ir com segurança, o quê? Com planejamento, né? Tu sabe que é bem legal a gente tocar nesse assunto, porque eu fiz um jogo há um tempo atrás de uma pessoa que me procurou porque ela queria saber se valia a pena ela investir os esforços dela para morar fora do Brasil, né? E o jogo foi super favorável. E aí a gente fez também um jogo das possibilidades dela ficar no emprego dela e se melhorar como profissional para ter um pouco mais de sucesso, né? E os dois jogos foram bons. Só que ficou muito claro que se ela colocasse os esforços dela para sair do Brasil, ela teria muito mais satisfação pessoal. Seria mais difícil, seria com mais obstáculos, mas no final, a satisfação pessoal que ela não teria no trabalho ficando aqui. Né? Então, exato. Então, ela conseguiu ver o medo que ela tinha, né? Quais eram as coisas que estavam atrapalhando ela nesse projeto que ela tanto queria, para buscar aquilo que ela queria, que ela quer morar fora. Foi bem legal mesmo. Muito interessante. Bom, eu imagino como tu deve também te sentir grata em poder ajudar ou mostrar um caminho para as pessoas, né? Eu acho que isso também é uma troca. Que legal. Eu te ouvindo aqui. Tu sabe que é muito engraçado, né? Porque o tarô nem sempre diz aquilo que a gente quer escutar. Né? Ele não é aquele amigo que vai te dizer, não, vai ficar tudo bem. Passa a mão na cabeça, não, né? Não, ele diz a verdade mesmo. Não tem. Ele diz a verdade. Exatamente. E a gente, os tarólogos, né? Na hora de passar isso para quem está consultando, a gente precisa fazer isso com muita empatia, né? Porque a gente precisa entender que se aquela pessoa veio nos procurar, é porque ela está com dúvida, né? Então, a gente não pode simplesmente dizer assim, olha só, não vai porque não vai, tá bom, precisa mudar isso, isso e isso. Não é assim. A gente precisa falar com carinho, a gente precisa tratar com respeito aquilo que a pessoa está sentindo, né? E toda essa empatia que a gente coloca na hora de passar isso retorna pra gente quando eu recebo um áudio da pessoa chorando, dizendo, nossa, eu sabia que as coisas não seriam fáceis, mas foi muito bom saber o que eu posso mudar para tornar isso melhor, né? Ou quando eu recebo um retorno de uma pessoa assim, meu Deus, Fernanda, é exatamente isso que está acontecendo comigo, e eu não sabia o que fazer, né? Então, eu não tenho palavras para explicar a gratidão que eu sinto toda vez que eu recebo um retorno de algum cliente meu, porque é incrível. Incrível. Que legal mesmo. Porque o tarô não prevê o futuro. O tarô lê a energia daquele momento. E porque tudo é energia no universo, né? Então, nada impede que aquela energia mude. Mas, para aquela energia mudar, vai depender da pessoa. Então, se ela não escutou aquilo que ela quer, ela tem meios
de mudar a energia dela, de mudar o padrão vibratório, de mudar algumas atitudes para alcançar aquilo que ela quer, né? O tarô Sim. não traz nada definitivo. Ah, é isso aqui que vai acontecer e acabou, né? O tarô não é isso. O tarô é a energia do momento, né? O que Sim. nada impede da pessoa fazer com que aquilo flua para aquilo que ela quer que aconteça. Claro, claro. Sim, ele capta eu acho que é uma coisa de energia mesmo, é o que está se Exato. apresentando naquele momento. É Naquele isso. momento, aquilo que está no teu subconsciente, naquele momento que tu escolheu o teu montinho ali para eu abrir as cartas. Isso não quer dizer que isso não possa mudar, né? Aham, Mas sim, aí, mas aí vai muito da gente escutar aquilo que o tarô está nos dizendo e ver o que a gente pode mudar para que aquelas previsões que saíram ali não aconteçam, se não for claro, aquilo que a gente busca, né? sim, sim. Ah, sim, porque tu pode também trabalhar aquilo e modificar, porque é uma questão que depende Exato. também, né, da nossa energia. A nossa Depende energia da pode ser gente. voltada para outra Exato. coisa. Depende da nossa ação, depende de como a gente se porta. Isso eu vejo muito nos jogos de relacionamento, né? Da pessoa me perguntar assim, ah, mas o que eu faço para conquistar tal pessoa? E aí eu digo, ó, não tem muito, se tu continuar nesse comportamento, insistindo, não dando espaço, não vai ter chance de fluir. Mas se tu mudar o jeito com que as coisas estão caminhando, se tu der espaço para elas, se tu respeitar o espaço, tô dando só um exemplo, né? Sim, sim, sim. Ou demonstrar mais afeto, fazer coisas para que a pessoa se sinta amada, pode chegar no resultado que tu quer, né? Então, Claro. o tarô ele também dá essa liberdade Aham. de opções, né, para chegar no caminho que a gente quer. Sim, que legal, que legal. Deixa eu te perguntar outra coisa também. Como é que tu faz então essas consultas? É via WhatsApp, né? Para poder atender gente não só do Brasil, como qualquer lugar do planeta, né? Isso, qualquer lugar do mundo, sabendo falar português, a gente Isso, atende. isso mesmo. Então, quem tem que ir, eu tenho gente amigas que eu conheço que moram em outros países, né? Então, quem tiver interesse, seja lá Isso. onde E na estiver, pode verdade, como é que funciona a consulta, né? Eu preciso que a pessoa se conecte comigo por 15 minutos, né? É super rápido, que é o tempo da gente formular bem a questão que ela quer explorar no tarô. sim, ela precisa E aí eu conversar contigo preciso antes, né? exatamente, para a gente delimitar exatamente aquilo que ela quer saber, porque quanto mais específica for a pergunta, melhor vai ser a tua resposta, né? Mais clara ela Claro, vai ser. claro, a Então, eu preciso interpretação, que né? ela. Exato. Então, eu preciso que ela converse comigo ali para a gente entender bem o que ela quer. E eu preciso que ela se Uhum. concentre junto comigo enquanto eu embaralho as cartas, porque aí ela vai estar mentalizando a mesma coisa que eu. Então, a gente vai conseguir unir a nossa energia nesse momento. Claro. É. E aí, depois, eu vou separar em 2 montinhos e ela vai Aham. escolher aquele montinho que mais ela se identificar naquele momento. E aí, ela pode seguir fazendo as coisas dela. Eu vou abrir o jogo, vou montar toda a estrutura. E aí, depois, quando Sim. tudo estiver pronto, eu mando um áudio explicando e uma foto do jogo. E aí, depois, eu fico aberta para algumas dúvidas e esclarecimentos, caso a pessoa não tenha ficado Sim, não ficou claro algum claro, né? ponto do que eu falei. Claro, Exato. Mas, claro. mas é super bom, assim, porque aí dá para atender em qualquer lugar, né? Claro. Não, isso de energia, porque o mundo é energia, o mundo é energia. Se tu É tá conectado energia. com a pessoa, é a mesma coisa. Quem tá conectado contigo naquele momento, tu vai conseguir captar a energia dessa pessoa. E se essa Exato. pessoa ela mentaliza quem ela quer que você interprete alguma coisa, a energia daquela outra também vai estar ali entre vocês, Também vai estar ali. Porque aí, né? nas consultas de relacionamento, eu sempre peço o primeiro nome das duas pessoas, né? Uhum. Então, eu também estou mentalizando aquelas duas pessoas, ela também está mentalizando aquelas duas pessoas, e a gente está fazendo isso no mesmo momento. Então, o Isso. universo entende que a gente está conectado naquela hora para poder Claro, abrir o jogo. é uma coisa que eu acredito muito na energia. Nossa, isso aí é muito. Eu também. Muito importante falar isso agora também, né? Que o tarô ele não é ligado a nenhuma religião específica, né? Isso. Ele trabalha na espiritualidade como um todo. Ele não segue uma Ah, doutrina sim, religiosa.
né? Ele trabalha Então, espiritualidade e energia, né? Não crenças, fé, não exatamente, tem nada a ver com isso. exato, é a conexão, é a energia do universo, é a espiritualidade de dentro para fora, Uhum. né? E do universo para nós, ela não tem uma crença. Então, se eu respondo sobre trabalhos espirituais, eu estou dando uma crença para aquilo. Então, eu não faço isso. Agora, outra coisa assim, as pessoas têm a ideia de que o tarô é algo muito caro. Ah, eu não vou gastar porque é caro. Assim, tu não precisa dizer, claro, que cada trabalho, cada tipo de trabalho tem um valor, mas para ter ideia, o que as pessoas te fazem tu colocar? Elas te fazem perguntas? É todo o valor do jogo? Como é que é? Então, como a gente está nesse momento de crise, eu estou mantendo meus valores bem acessíveis para que eu possa Ah, sim, ajudar está o todo maior mundo número de fazendo isso. pessoas. Exatamente, para que eu possa Uhum. ajudar o maior número de pessoas nesse momento, né? Então, Aham. cada jogo tem um valor específico, mas eu também faço os combos, que é quando a pessoa quer mais de um jogo, que eu dou um baita Claro. desconto também. Ah, Mas eu sim. tenho perguntas avulsas a partir de R$ 8. E todos Ah, os meus ótimo. jogos são num valor super acessível, né? Então, o mais baixo é R$ 8, que é muito mais Hum, fácil para que a pessoa possa sim, ter esses R$ 8 para poder ter um esclarecimento daquilo que ela quer, né? claro. Ah, mas que legal, Fernanda. O que eu vou deixar aqui, então, para as pessoas? Eu vou deixar tanto no box de descrição do vídeo, os teus contatos, a tua página no Instagram, eu vou deixar impresso também aqui na tela, teu telefone, então, para as pessoas entrarem em contato contigo. E Tá. adorei, assim, o nosso bate-papo, isso aqui foi mais Ah, para eu também. apresentar, para as pessoas saberem como é que funciona, daí maiores detalhes, né, que tenho Só entrar em contigo. contato. Isso, eu agradeço muito a tua participação, então, Eu que muitíssimo agradeço o obrigada. convite. Então tá, Adorei. eu também. Então, um ótimo domingo. Tchau. Obrigada. Beijo.